Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Lira aqui mais uma vez com vocês, com a nossa disciplina de processo penal, uma super revisão focado na OAB. Vocês sabem, para quem já assistiu às aulas iniciais, que aqui nosso objetivo é ir direto ao ponto nos principais temas cobrados pela banca FGV. Então aqui é sem enrolação. A gente não vê o assunto como um todo, como você vê lá na faculdade, ou lendo uma obra doutrinária mais extensa. Então, o nosso foco aqui é otimizar o seu tempo de estudo e falar o que realmente pode cair na sua prova sem enrolação. Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre ação penal. Na aula anterior, nós tratamos sobre o inquérito policial. O inquérito policial e a ação penal faz parte da persecução penal. Beleza, mas o inquérito policial ele é anterior à ação penal. É o inquérito policial, embora ele seja dispensável, que vai servir de base para o titular da ação penal afirmar se tem os elementos necessários para poder iniciar a ação penal. Beleza? Então, quando a gente fala em ação penal, quer dizer que agora nós temos um processo e não um procedimento administrativo, que é no caso do inquérito policial. Beleza? Então, a partir desse momento, a partir do momento que se inicia a ação penal, nós vamos chamar aquela pessoa de réu ou acusado. Porque até então, durante a fase de inquérito policial, no máximo que nós vamos falar é que aquela pessoa está sendo investigada ou que ele é indiciado. Beleza? Na ação penal, não. A pessoa já se torna réu, já se torna acusado com o início da ação penal, com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Beleza? Então, essa seria a ação penal. Seria a forma de provocar o poder judiciário. Aqui nós temos o princípio da demanda. Ora, é um direito do Estado de punir alguém, do jus puniendi, não só do Estado, mas também da vítima, no caso de queixa-crime, mas para se buscar essa pretensão punitiva, precisa provocar o poder judiciário. O poder judiciário ele não vai iniciar uma ação penal contra uma determinada pessoa em desfavor de fulano, cicrano, de ofício. Ele precisa ser provocado. E como que ele é provocado? Por meio da ação penal. Então, aqui na ação penal, o que nós precisamos observar? Você precisa observar quais são os tipos de ação penal, quais são as formas de iniciar uma ação penal, quais as características dentro dessas espécies de ação penal. Quando nós estudamos ação penal, nós não vamos ver o procedimento, né? Como é que decorre todo o processo, como é que se finda a primeira fase. Não, isso aí nós vamos estudar em procedimentos. Aqui em ação penal, nós vamos identificar, certo? Quais são as características de cada uma dessas ações penais, quem são os titulares dessas ações penais, respectivamente suas características. Beleza? Então vamos lá tratar de ação penal. Primeira coisa que vocês devem observar, pessoal, são as espécies de ação penal. Beleza? São as espécies de ação penal. Quais são as espécies de ação penal? Primeiro, nós vamos ter aqui a ação penal pública. Beleza? Nós vamos ter a ação penal pública. Só que essa ação penal pública, ela se divide em incondicionada e condicionada. Beleza? Nós temos já essa primeira subdivisão. Nós temos também a ação penal privada. Beleza? Nós temos a ação penal privada.
Dentro da ação penal privada, nós vamos ter a ação penal propriamente dita, beleza? Ou a exclusiva. Vou colocar o nome como propriamente dita, que é de fato a ação penal privada. Propriamente dita. Nós vamos ter a ação penal privada personalíssima, beleza? A ação penal privada personalíssima. E nós vamos ter a ação penal privada subsidiária da pública. Beleza. A gente vai ver especificamente cada uma delas. Mas nós já precisamos fazer uma introdução sobre os tipos de ação penal. Qual a principal diferença dessas duas ações penais, na ação penal pública e na ação penal privada? É o titular da ação penal e a forma de se iniciar essa ação penal. A ação penal pública, quem que é o titular da ação penal? Quem é que detém o direito de provocar o Poder Judiciário? Quando a ação penal for pública, quem vai ser o titular? Vai ser o Ministério Público. Ele que é o detentor do direito de provocar o Poder Judiciário. Já a ação penal privada, quem é o detentor desse direito de provocar o Judiciário seria o próprio ofendido. Ou a vítima, que nós chamamos aqui também de querelante, certo? O termo correto seria querelante, uma vez que o réu seria querelado. Beleza, então a primeira diferença aqui de ação penal pública para privada seria quem é o titular da ação penal. Pública, Ministério Público; privada, o ofendido. Mas não só isso. Seria também a forma de se iniciar a ação penal. Ora, se vocês forem fazer por analogia o processo civil, como é que começa um processo? Por meio de uma petição inicial. Aqui nós temos também petição inicial. Só que nós vamos utilizar o nome de inicial acusatória. E bem mais fácil que processo civil, nós só temos duas formas de iniciar uma ação penal. Nós só temos duas iniciais acusatórias, que é a denúncia ou a queixa-crime. Então, só se inicia a ação penal por meio de oferecimento de denúncia ou de uma queixa-crime, que nada mais é do que petições iniciais acusatórias. Então, o Ministério Público, ele detém o poder privativo de oferecer a denúncia. Beleza? Então, na ação penal pública, quem vai oferecer a denúncia é o Ministério Público. Já na ação penal privada, o ofendido, o querelante, ele não oferece denúncia. Ele não inicia a ação penal por meio de denúncia, mas sim por meio de queixa-crime. Beleza? É uma queixa-crime para poder iniciar essa ação penal privada. Ufa, já sabemos aí as principais diferenças entre pública e privada. Só vou trazer a atenção para você quanto à ação penal pública, que é dividida em incondicionada e condicionada. Em ambas, o Ministério Público vai oferecer a denúncia. Mas a diferença seria uma condição de quê? De representação. Na ação penal pública condicionada, é condicionada a uma representação. Representação de quem? Da vítima. Como assim, professor? O Ministério Público vai oferecer a denúncia, ele não é o titular da ação penal? Continua sendo. Mas para que ele possa oferecer a denúncia, precisa ter antes uma representação da vítima, que pode ser onde? Na própria delegacia de polícia, no Ministério Público ou até mesmo no Poder Judiciário. Tendo essa representação, é condicionada essa representação. Se tiver, aí sim que o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Professor, é um crime de ação penal pública condicionada e não tem representação e o Ministério Público ofereceu a denúncia. Opa, já estamos diante de uma nulidade. Então, a condicionada é condicionada a uma representação ou requisição, que a gente vai observar mais na frente. E nós temos a incondicionada. Aqui na incondicionada não precisa de representação. Independe
da vontade da vítima. Pouco importa se a vítima quer representar ou não. Pouco importa se a vítima quer ver aquele acusado, aquele réu, sendo processado criminalmente. Beleza? Prevalece o interesse social. Ok? Na ação penal privada, onde é o próprio ofendido que vai oferecer a queixa-crime, que seria a propriamente dita, nós temos a personalíssima e a subsidiária da pública, que eu não vou falar agora nesse momento. Vou deixar para o final da aula para não causar logo um nó na cabeça de vocês. Mas é o seguinte, professor, ok, pelo menos eu já tenho agora uma noção das diferenças básicas entre a ação penal pública e a ação penal privada. Mas como é que eu vou saber se um crime é de ação penal pública, condicionada, incondicionada, ou se um crime é de ação penal privada? É o seguinte, nós vamos saber pela narrativa da própria legislação do tipo penal. Vamos pegar os tipos penais que tem dentro do Código Penal. Do artigo 121 em diante, nós temos os crimes em espécie, beleza? Lá vai trazer a tipificação penal de todas as condutas em espécie. É lá que nós vamos observar qual que seria o tipo de ação penal pública que a gente vai observar como que pode ser iniciada. Vamos lá. Primeiro a gente vai observar quando vai ser a ação penal privada. Quando no tipo penal tiver a seguinte expressão: esse crime ou esses crimes só se procedem mediante queixa-crime. Se vocês observarem a expressão queixa-crime, quer dizer que a ação penal ela é privada. Quem vai poder iniciar é somente o ofendido ou querelante, por meio de queixa-crime. Pronto, se tiver essa observação queixa-crime, é porque ela é privada. Por exemplo, os crimes contra a honra. A maioria deles só se procede mediante queixa-crime. Logo, são crimes de ação penal privada. Injúria, calúnia, difamação, via de regra, são de ação penal privada. Mas o seguinte, se no tipo penal tiver a expressão, esse crime só se inicia mediante representação, se tem esse termo representação, então quer dizer que seria uma ação penal pública condicionada, beleza? Por exemplo, crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada. O Ministério Público vai oferecer a denúncia? Vai, mas para ele oferecer, precisa ter uma representação prévia daquela vítima, beleza? E quando que vai ser incondicionada, que independe de vontade da vítima para o Ministério Público oferecer a denúncia? Vai ser de forma subsidiária. Ora, se não falou nada em queixa-crime, se não falou nada que precisa de representação, então quer dizer que aquele crime é de ação penal pública incondicionada. A maioria dos crimes que há dentro do Código Penal, na parte especial, são de ação penal pública incondicionada, beleza? São de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, se você for observar nos crimes contra a vida, do artigo 121 até o 128, homicídio, aborto, induzimento e instigação ao suicídio e à automutilação, beleza? Infanticídio, esses 4 crimes aí, eles são crimes contra a vida. Lá, quando vocês observaram, do 121 ao 128, em momento nenhum tem expressão que você pode iniciar mediante representação ou queixa-crime. Então, se não falar nada, quer dizer que é ação penal pública incondicionada. É assim que vocês vão saber qual o tipo de ação penal naquele respectivo crime. Então, a pessoa praticou um crime contra o patrimônio, crime de furto. Poxa, esse crime de furto precisa de representação? Ou é ação penal privada? Vocês vão observar se tiver a expressão. Se tem representação, queixa-crime. Não, lá não fala nada. Então, quer dizer que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada. Beleza? Beleza. Então, a gente já tem ideia de quais são os tipos de ação penal e as características principais. Então, vamos tratar todas as ações penais aqui, uma por uma. Primeiro, vamos começar pela pública, depois partindo para a privada, de forma mais objetiva possível. Primeiro, ação penal pública. Vamos trabalhar a legislação, que é o que cai na prova. Prova, 90% da prova é com base na legislação. E se você for
somar, retirar, na verdade, filosofia, né, que só não cai nada de legislação, então o percentual ainda vai aumentar além desses 90%. Tem gente que divulga percentual abaixo, mas eu acho que é com base em dados bem anteriores. Então, o que cai além da legislação, algum entendimento doutrinário, mas é aquele entendimento bem consolidado que está no estudo de todo mundo, é um entendimento jurisprudencial bem consolidado, entendeu? Mas 90% é com base na legislação. Isso tem sido nas últimas provas. Então, vamos analisar as ações penais com base na legislação. Primeiro, o artigo 24 fala que nos crimes de ação penal, nos crimes de ação pública, ação penal pública, vai ser promovido por denúncia. Olha aí, ó. Denúncia, ação penal pública por denúncia do Ministério Público, certo? Mas dependerá, quando a lei exigir, de requisição do ministro da Justiça, beleza? Ou de representação do ofendido. Então, nós temos a ação penal pública incondicionada, que não depende de requisição ou representação, e a condicionada. Condicionada vai ser quando é condicionada a requisição ou representação. Como assim, professor? Condicionada a requisição do Ministro da Justiça. Há crimes em que, para se iniciar, só se inicia mediante requisição do Ministro da Justiça. Por exemplo, os crimes contra a honra do presidente da República. Hoje, na gravação dessa aula, o atual presidente é o Lula, beleza? E hoje quem é o atual ministro da Justiça é o Flávio Dino. Então, se o Lula for vítima de um crime contra a honra, precisa ter uma requisição do ministro da Justiça. Aí sim, o Ministério Público vai poder oferecer a denúncia, beleza? Nessa situação específica. Porque se fosse eu e você vítima de um crime contra a honra, aí seria ação penal privada. Mas como é o presidente da República, ela é pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a representação seria naqueles crimes como aí, lesão corporal de natureza leve, de natureza genérica, beleza? Crime de ameaça, né, que precisa de representação do ofendido. Ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Beleza, ok. Parágrafo 1º nos traz que, no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, poxa, beleza, era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas esse ofendido morreu. E aí, como é que faz? O que é que o parágrafo 1º do artigo 24 nos traz? Que o direito de representação, ele passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, beleza? Então, se eu fui vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação e eu vim a morrer ou fui declarado ausente por decisão judicial, esse direito de representação vai passar ali a minha cônjuge, certo? Meus filhos, meus pais primeiramente, depois meus filhos e por último irmão. É nessa ordem de preferência. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Lembrando que quando a gente fala em cônjuge, vamos incluir também companheiro e companheira, no caso de união estável. Beleza? Professor, é o seguinte, então eu sei que a preferência é nessa ordem, de cônjuge, depois é ascendente, descendente e irmão. Ah, mas o cônjuge daquela pessoa não quer representar. Então, se o ascendente quiser, não tem problema nenhum. Ah, o cônjuge não quer e nem o ascendente. Então, o descendente vai poder representar. Ah, o cônjuge não quer ascendente também e nem descendente. Se tiver um irmão ou irmã, pode representar. Vai nessa ordem de preferência. Então, sempre vai prevalecer a vontade de uma dessas pessoas que queira representar. Se só uma delas quer representar, essa pessoa vai lá e representa, oferece a representação, e depois o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Beleza. Parágrafo 2º nos traz que, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Aqui é o seguinte, pessoal. Todo crime, seja qual for a natureza dele, esse crime geralmente é de ação penal pública condicionada. Esse crime é de ação penal privada. Mas, se for em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, sempre vai ser ação penal pública incondicionada.
Beleza? Muita atenção aí. O artigo 38 nos fala que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal vai decair do direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses. Aqui eu vou destacar o prazo decadencial para oferecer a representação. Então, na ação penal pública condicionada, é condicionada ao quê? Uma representação. Mas até quando eu posso oferecer essa representação? No prazo de 6 meses. Beleza? No prazo de 6 meses. Contados de onde, professor? Do dia que tiver conhecimento da autoria, beleza? Do conhecimento da autoria. E não do conhecimento do fato. Que às vezes tem o conhecimento do fato, né, da materialidade, pois o crime aconteceu, óbvio que eu já sei. Mas eu não sei, não conheço a autoria. Então, a partir do conhecimento da autoria, é que vai começar o prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo para oferecer a representação é decadencial, viu? De 6 meses. E decadência é uma causa de extinção da punibilidade lá dentro do artigo 107. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Isso a gente vai ver um pouco aí mais na frente. Beleza? Mas o prazo decadencial para oferecer a representação seria de 6 meses, que começa a contar do conhecimento da autoria. Passou esses 6 meses, a pessoa não representou, então já era, está extinta a punibilidade. O Ministério Público nem pode mais oferecer a denúncia e nem a vítima ofendida oferecer representação. Beleza? Beleza. Professor, mas é o seguinte, a pessoa pode se retratar dessa representação? Pode, ele pode se retratar dessa representação. Beleza? Desde que esteja dentro desse prazo de 6 meses e que ainda não tenha sido oferecida a denúncia. Beleza? Desde que não tenha sido oferecida a denúncia. Até ofereceu a denúncia, aí eu não posso mais me retratar dessa representação. Vamos supor que eu fui vítima de um crime de ameaça. Fui lá na delegacia, representei formalmente, ok. Só que aí eu me arrependi. Eu posso me arrepender e me retratar dessa representação? Posso, quantas vezes for necessária. Beleza? Desde que o Ministério Público ainda não tenha oferecido a denúncia. Beleza? Se já ofereceu a denúncia, aí já era. Não tem como mais eu me retratar dessa representação. Tranquilo? Tranquilo? Eu posso me retratar da retratação? Como assim? Representei, me retratei. Não quero mais representar. Poxa, mas eu saí e mudei de ideia. Eu quero representar novamente. Posso? Posso tranquilamente. Isso pode acontecer quantas vezes puder. Desde que esteja dentro desse prazo decadencial de 6 meses. Passou o prazo de 6 meses aí, está extinta a punibilidade. A única ressalva aqui é que eu digo respeito aos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. Nos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, essa representação, essa retratação da representação não é até o oferecimento da denúncia. Então, como que ocorre no procedimento da Lei Maria da Penha? É oferecida a denúncia e se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, vai marcar uma audiência somente para essa finalidade. Então, é na audiência que vai se perguntar para essa vítima, para essa mulher, se ela quer se retratar, beleza? Então, é depois de oferecida a denúncia, pode se retratar, porque tem uma audiência especialmente para isso. Nos demais crimes, não. Eu só vou poder me retratar até antes do oferecimento da denúncia. Oferecer a denúncia, aí já era. Mas se for algo relacionado à Maria da Penha e for um crime de ação penal pública condicionada, beleza? Porque se for incondicionada, nem tem essa audiência. Mas se for um crime condicionado, vamos supor o cônjuge ameaça a sua mulher. É um crime de ameaça, mas vai pelo rito lá da Lei Maria da Penha. Nesse caso, se a mulher quiser se retratar, vai ser em que momento? Pode ser até vai ter essa audiência. Depois de oferecida a denúncia, vai ter essa audiência e essa mulher vai poder se retratar em audiência. Então, a retratação na Lei Maria da Penha, nos crimes de ação penal pública condicionada,
ela vai poder se retratar da representação posterior ao oferecimento da denúncia em uma audiência especialmente para isso. Beleza? Beleza. Então, nós temos aí o parágrafo único fala que verifica-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e artigo 31. Houve substituição. Beleza, houve substituição do processo. A pessoa morreu. E aí, quem tem o direito de oferecer a representação? O cônjuge, ascendente, descendente e irmão, mas também precisa obedecer o prazo decadencial de 6 meses. Artigo 39 nos traz que o direito de representação ele pode ser exercido pessoalmente, beleza? Eu sou a vítima, eu posso exercer pessoalmente, ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, pode ser escrita ou oral, e é feito onde essa representação? Nas autoridades, juiz, órgão do Ministério Público ou autoridade policial. São nesses 3 lugares que pode ser apresentada, oferecida a representação. Delegacia de Polícia, Ministério Público ou autoridade judicial perante o juiz. Beleza? Muita atenção que pode ser escrita ou oral e pode ser por meio de procurador também com poderes especiais. Ok? Artigo 41 fala que a denúncia ou queixa conterá a exposição dos fatos criminosos, tem que ter a qualificação do acusado e classificação do crime e rol das testemunhas. Aqui, pessoal, no artigo 41, nós temos aqui os requisitos das iniciais acusatórias. Beleza? São os requisitos das iniciais acusatórias. Então, esses requisitos aí, quais são as iniciais acusatórias? Denúncia ou queixa-crime. Então, o que precisa conter dentro da denúncia ou queixa-crime? Tem que ter exposição do fato criminoso, né, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, ou pelo menos esclarecimentos que possa se identificar essa pessoa. Não precisa ter o nome dessa pessoa obrigatoriamente. Mas, olha, tem um apelido, né? É o vulgo fulano de tal, que pode ser encontrado numa determinada região, em uma chácara e tudo mais, porque ninguém sabe o nome dele. Mas dá para identificá-lo, dá para encontrá-lo, para ele ser citado posteriormente. Pode ser também. E precisa ter a classificação do crime. Então, quando o Ministério Público oferece a denúncia, ele está denunciando aquela pessoa pela prática de um crime X. Ou, poxa, o Ministério Público ofereceu a denúncia de um crime de roubo, né? Tem que estar no teor da denúncia a exposição dos fatos, o que ocorreu, certo? A qualificação para que possa se encontrar essa pessoa, o acusado, e ter a tipificação legal, a classificação do crime, né? Denuncia no crime de roubo do artigo 157 e precisa ter o rol de testemunhas da acusação. Isso tanto dentro da denúncia e dentro da queixa-crime. Beleza? Artigo 25 nos traz que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Igual eu falei para vocês, depois de oferecida a denúncia, não tem como mais se retratar. A única ressalva, igual eu já falei para vocês, é lá na Lei Maria da Penha, artigo 16, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida, beleza? Só será admitida a renúncia à representação, ou seja, a retratação da representação, perante o juiz e em audiência especialmente designada com essa finalidade, beleza? Antes do recebimento da denúncia. Então, oferece a denúncia, marca essa audiência e, se não representar, aí que vai ser recebida a denúncia e ouvido o Ministério Público. Beleza. Na ação penal pública condicionada, nós temos condicionada a representação, beleza? Mas nós temos condicionada a requisição do Ministro da Justiça, que aqui são nos casos de crimes cometidos por estrangeiros contra brasileiro fora do Brasil, lá do artigo 7º, que seria a aplicação lá do princípio da extraterritorialidade, lá do direito penal do artigo 7º, beleza? Então, nesses casos, precisa ter requisição do Ministro da Justiça quando o crime for praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil e vai se aplicar a lei penal. E nos casos de crimes contra a honra, como eu falei para vocês, cometidos contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Aí vocês dão uma olhada lá no artigo 141, inciso 1º, combinado com 145, parágrafo único do Código Penal, lá
do capítulo que fala dos crimes contra a honra. Beleza? Nós temos também agora a ação penal privada. Ok, já falamos da ação penal pública, incondicionada, condicionada à representação ou requisição do ministro da Justiça. Nós temos também aqui a ação penal privada. Vocês já sabem quem é o titular, é o ofendido, beleza? Que nós chamamos de querelante, beleza? E o réu, como é que eu vou chamar o réu ou o acusado? Eu vou chamar ele de querelado, beleza? O réu chama ele de querelado, o acusado. Então vamos lá. O artigo 44 nos traz que a queixa, ela pode ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, beleza? Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. É o seguinte, a queixa-crime já tem aqueles requisitos, certo? Que nós já falamos, requisitos das iniciais acusatórias. Mas aqui na queixa-crime, na ação penal privada, tem algo a mais. Como é que se dá isso, professor? Ora, o ofendido foi vítima de um crime contra a honra, ele foi injuriado, beleza? Crime de injúria não é o Ministério Público que vai oferecer a denúncia. O Ministério Público não vai representar essa pessoa. Vai ser ele mesmo que é o titular da ação penal e vai oferecer uma queixa-crime. Professor, mas a pessoa não tem conhecimento jurídico, como é que ele vai peticionar e fazer uma queixa-crime? Óbvio que ele precisa de um advogado. Então, é o ofendido, a vítima, o querelante, por meio de um advogado, que vai apresentar essa queixa-crime. A não ser que ele mesmo seja advogado. Aí pode ele mesmo apresentar a sua queixa-crime. Mas, fora disso, precisa de um advogado. Toda vez que um cliente te procura para você poder representá-lo judicialmente, você precisa assinar uma procuração, dando poderes para esse advogado te representar em juízo. Genericamente, os advogados usam procurações genéricas, beleza? É uma folha só, né, contendo a qualificação das partes, do advogado e do cliente, e os poderes que é dado a ele. Então, nesses poderes, coloca tudo de forma genérica, que serve para qualquer tipo de ação. Então, os advogados usam a procuração genérica, que serve para tudo, para demandas judiciais, extrajudiciais, cíveis, trabalhistas, penais, uma procuraçãozinha genérica, beleza. Só que, em se tratando de queixa-crime, se alguém me procurou para eu representá-lo ali e oferecer uma queixa-crime, eu não vou poder utilizar uma procuração genérica. Eu tenho que ser uma procuração específica só para aquilo. Uma procuração com poderes especiais. Então, na procuração, que é o instrumento do mandato, tem que constar, obviamente, o nome do querelante, beleza? E a menção do fato criminoso, ou seja, a procuração tem que estar claro e específico para que está servindo aquela procuração, certo? Então, fulano de tal, né, me concede poderes para representá-lo em juízo e oferecer queixa-crime em desfavor de fulano de tal, do querelado, por conta da conduta do crime de injúria. Então, tem que ser uma procuração com poderes especiais. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou declarado ausente por decisão judicial, pessoal, o direito de oferecer a queixa-crime ou até mesmo de prosseguir na ação vai ser a mesma coisa da representação lá na ação penal pública condicionada. Vai poder prosseguir na ação penal cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, pode ser que essa morte ou declaração de ausência seja antes de oferecida a queixa-crime ou depois, beleza? Então, a pessoa morreu. Poxa, mas nós vamos oferecer uma queixa-crime, beleza? Aí, quem vai poder oferecer? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Aquelas mesmas regras da representação, beleza? Pode ser também que a pessoa ofereceu uma queixa-crime, ok? E o processo ainda estava tramitando e essa pessoa morreu. E aí? Quem vai poder prosseguir? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Da mesma maneira. E as formas de extinção da punibilidade na ação penal privada.
Beleza? Aqui nós também temos prazo decadencial. É o mesmo prazo decadencial de 6 meses, igual na representação, ok? Prazo decadencial de quê, professor? Prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa-crime. E é contado de onde? A mesma coisa na representação. Contado do conhecimento da autoria. Beleza? Contado do conhecimento da autoria. A mesma coisa. Na ação penal pública condicionada, o prazo decadencial de 6 meses, contado do conhecimento da autoria, para oferecer a representação. Na ação penal privada, o prazo decadencial de 6 meses, contado do conhecimento da autoria, é para oferecer a queixa-crime. Então, tranquilo, bem fácil. Aí, o prazo é o mesmo, certas regras são as mesmas, só que a diferença é o que vai apresentar, representação ou queixa-crime. Então, a primeira forma de estar extinta a punibilidade é por meio da decadência. Decaiu, passou os prazos de 6 meses, você não pode mais oferecer a queixa-crime. Ou pela renúncia. Nós temos aí outra causa de extinção da punibilidade, que seria pela renúncia ao direito que é antes do oferecimento da queixa. Lá no artigo 107 do Código Penal, vocês vão observar todas as causas de extinção da punibilidade. Tem causas de extinção da punibilidade que só ocorrem aqui na ação penal privada. Por exemplo, aqui nós temos a renúncia. Renúncia, e lá também vai trazer renúncia ou perdão. Observem que a renúncia, pessoal, a renúncia aqui é antes, beleza? É antes do oferecimento da queixa-crime. E o perdão não, ele já é concedido posterior, beleza? É depois de iniciada a queixa-crime. A renúncia, beleza? Aqui é um ato unilateral. Como assim, professor? Olha, se eu fui vítima de um crime de ação penal privada e eu quero renunciar ao meu direito de queixa-crime, a outra parte não precisa aceitar, só depende de mim. Agora, no perdão, no caso em que já se iniciou a ação penal, já foi oferecida a queixa-crime, aí nesse caso aqui é um ato bilateral. Como assim, professor? Como assim? Então, se já ofereceu a queixa-crime e eu quero oferecer o perdão àquela pessoa para morrer e acabar logo o processo, aquela pessoa precisa aceitar o oferecimento desse perdão. Então, é um ato bilateral. Por quê, professor? Porque às vezes a pessoa oferece uma queixa-crime, vamos imaginar, eu ofereci uma queixa-crime contra uma determinada pessoa, iniciou eu, não quero prosseguir com isso mais não, eu vou oferecer o perdão. Aí essa pessoa, o querelado, ele precisa aceitar o perdão. Porque pode ser o caso dele olhar assim, não, eu quero que o processo vá até o final, que eu vou provar que não tem nada a ver com isso e, posteriormente vou entrar com ação indenizatória contra essa pessoa e tudo mais, eu não vou aceitar esse perdão. Eu vou ir até o final do processo. Eu quero provar que eu não tenho nada a ver com isso, esse crime nunca ocorreu e, na verdade, aconteceu foi ao contrário. Beleza? Então, pode acontecer nessas situações. Então, vamos lá. No artigo 104 do CP, traz o quê? O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressamente ou tacitamente. Essa renúncia que é antes de oferecida a queixa-crime pode ser de forma expressa, expressa ali por meio de advogado, escrito e tudo mais, ok? Ou pode ser de forma tácita. Como assim? Poxa, foi um crime contra a honra, um crime de difamação, beleza? Mas não teve nada expresso, mas os dois que eram amigos brigaram e agora já voltaram a ser amigos novamente, beleza? Já voltaram a ser amigos novamente. Já tem fotos em redes sociais e tudo mais, então houve uma renúncia tácita, beleza? Pode ser dessa forma também. Importa em renúncia tácita ao direito de queixa-crime a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não há implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime, beleza? Se eu renunciar ao direito de queixa-crime, não quer dizer que eu estou renunciando também um direito a receber alguma indenização pelo fato. Vamos supor o seguinte, eu fui vítima de um crime de injúria, a pessoa veio até mim e me xingou de todo jeito. Olha, eu vou renunciar ao meu direito de queixa-crime.
eu não quero que você seja responsabilizado criminalmente. Mas pelo fato de eu ter renunciado, não quer dizer que eu não possa entrar com uma ação indenizatória no âmbito civil, beleza? Eu posso entrar com ação indenizatória de reparação de danos ali na esfera civil, sem problema nenhum. No artigo 49 do CPP, nos traz que a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Não tem como eu separar ali. Seria aqui o princípio da indivisibilidade. O que isso quer dizer? Ora, se eu fui vítima de um crime de ação penal privada, ok? Só que quem praticou esse crime contra mim não foi só uma pessoa, foi 2, 3 pessoas, beleza? Então eu quero renunciar ao meu direito de oferecer a queixa-crime. Eu não posso escolher só um ou 2, beleza? Se eu oferecer a renúncia a somente um, vai se estender a todos, se aproveita a todos. Ou eu ofereço renúncia contra todos ou contra nenhum. Na ação penal privada seria o princípio da indivisibilidade. Beleza? Aí aqui no 106, beleza? Do CP, nós vamos ter aqui o perdão, certo? O perdão. Igual eu falei, o perdão ele é depois de iniciada a queixa-crime, certo? Depois de oferecida a queixa-crime. E nesse caso é bilateral. Para ocorrer, precisa ter a aceitação do querelado. A renúncia não. A renúncia não precisa ter a aceitação ali da pessoa que ofendeu, da pessoa que porventura viria a ser réu no processo. Então, perdão no processo ou fora dele, pode ser também expresso ou tácito, as mesmas regras lá da renúncia. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos se aproveite. Se oferecer perdão a um querelado, certo? Vai se aproveitar a todo mundo, beleza? Como se eu estivesse oferecendo perdão a todos. E, se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito de todos. Como assim? Vamos supor que eu ofereço perdão e tem 3 querelados. Beleza. Se eu oferecer para um, tem que se estender a todos. Mas como é um ato bilateral, precisa de aceitação, pode ser que só um aceite. Beleza? Pode ser que só um aceite. Beleza? Se só um aceitar, então está extinta a punibilidade para esse, ele saiu do processo. Esses outros 2 não aceita esse perdão. Então o processo vai seguir normalmente. O que eu não posso é oferecer o perdão somente para um. Eu tenho que oferecer para todos. Se eu oferecer só para um, vai se aproveitar para todo mundo. Mas o aceite desse perdão pelo querelado, aí pode ser divisível. Então, ofereci o perdão, tem que ser em relação aos 3. Se eu ofereci para um, vale para todo mundo. Mas nem todos querem aceitar o perdão. Tem gente que quer continuar no processo. Então, esse que quer continuar, esse que se recusa, não vai produzir efeito. Beleza? Beleza? Aqui temos o perdão tácito, né, que é igual à renúncia tácita, que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. E aqui fala que não é admissível o perdão depois que passa em trânsito e julgado a sentença condenatória. Então, a qual o momento que pode oferecer o perdão? Beleza? Onde se admite o perdão. É até sentença penal transitada em julgado. Pode ser que teve a condenação em primeiro grau, está em fase de recurso, mas não, vou oferecer o perdão, aceitou, está extinta a punibilidade. Então, até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Diferente da renúncia, que é até antes do oferecimento da queixa-crime. Se ofereceu a queixa-crime, ali já vai ser perdão. Beleza? Beleza. Aí, nós temos a ação penal privada personalíssima. O que isso quer dizer, personalíssima? Ação penal privada é aqui as mesmas regras que nós já vimos até então. Quem é o titular? Vai ser a vítima, beleza? Por meio de queixa-crime, tranquilo. Só que aqui, na ação penal privada personalíssima, é um crime em espécie. Só tem um crime que é a ação penal privada personalíssima. Como assim? A regra é o seguinte: se o ofendido vir a morrer, o direito de prosseguir na ação penal ou de oferecer a queixa-crime pode passar para o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Mas aqui na ação penal privada
personalíssima, se o ofendido vier a morrer ou for declarado ausente, já está extinta a punibilidade. Não tem como ninguém oferecer a queixa-crime em seu lugar e nem prosseguir no processo ali na relação desse crime. E é só um crime em espécie, que é o crime aqui do artigo 236 do Código Penal, que é contrair casamento, induzindo a erro, em erro essencial, o outro contraente ou ocultando-lhe algum impedimento que não seja casamento anterior. Olha, eu ocultei o impedimento, né, que se a pessoa soubesse ali, não teria casado comigo. Eu levei essa pessoa a um erro essencial, certo? Para a pessoa casar comigo. Então, ali seria ação penal privada personalíssima. Então, nesse caso, se o ofendido vier a morrer ou for declarado ausente, já está extinta a punibilidade. Não tem como nenhum sucessor processual oferecer a queixa-crime ou sucedê-lo dentro da ação penal. Beleza? Então, o parágrafo único traz aí, ó, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado sentença que por motivo de erro ou impedimento anule o casamento. Então é o seguinte, nesse caso aqui desse crime, para iniciar a ação penal, oferecer a queixa-crime, beleza? Vamos supor que, olha, o rapaz namorou com a moça há muito tempo e nunca teve relações sexuais com a moça. E ele sempre falava para ela, olha, a gente não vai ter por conta da nossa religião, beleza? E quando a gente casar, a gente vai, né, consumar aí. Só que quando a moça casou com o rapaz, descobriu ali que ele, na verdade, ele era homossexual. E ele sempre ocultou isso a ela. Então ele levou ela a um erro essencial. Isso é crime. Mas para ela oferecer uma queixa-crime para iniciar uma ação penal contra esse rapaz, precisa antes ter uma ação anulatória em âmbito civil. Então, depois que o casamento for anulado, aí sim que ela vai poder oferecer a queixa-crime. Então, nesse caso aqui, também tem prazo decadencial de 6 meses. Só que é contado de onde? Não do conhecimento da autoria ou muito menos do fato. Mas o prazo de 6 meses é contado aqui depois da sentença que anulou o casamento. Aí começa o prazo decadencial dessa moça para oferecer a queixa-crime. E por fim, pessoal, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. O que é a ação penal privada subsidiária da pública? Aqui é o seguinte, seria no caso do crime que naturalmente, ele é de ação penal pública incondicionada, beleza? É o Ministério Público que deve oferecer a denúncia, ok? O Ministério Público deve oferecer a denúncia, mas ele não faz nada. E aí, vai ficar por isso mesmo? A vítima pode oferecer a queixa-crime por conta da inércia do Ministério Público. É o seguinte, o que acontece? Vamos supor que teve um inquérito policial. É concluído o inquérito policial. Chegou até o Ministério Público. O Ministério Público ele tem um prazo para oferecer a denúncia. É um crime de ação penal pública. Quem é o titular? O Ministério Público. Ele deve oferecer a denúncia. Ele tem um prazo de 5 dias sendo o réu preso ou 15 dias sendo o réu solto, que é o prazo do artigo 46 do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público perder esse prazo, quer dizer que ele não pode mais oferecer a denúncia? Pode. O Ministério Público pode perder esse prazo e pode oferecer a denúncia a qualquer momento, desde que o crime não esteja prescrito. Vai observar tão somente a prescrição. Beleza? Vai observar tão somente a prescrição. Então, é o seguinte. Então, qual a consequência, professor, desse prazo de 5 dias ou 15 dias? É que, passado desse prazo, se o Ministério Público não oferecer a denúncia, que é um crime de ação penal pública, vai dar condição para também a vítima poder iniciar a ação penal. Então, ele vai iniciar a ação penal por meio de queixa-crime, tratando-se aqui de uma ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lá. Imagine que eu fui vítima de um crime de furto. Entraram na minha casa, levaram tudo, levaram meus bens, beleza? É um crime de furto. Crime de furto é de ação penal pública.
e incondicionada. O Ministério Público deve oferecer a denúncia. Beleza. Teve a fase de inquérito policial, teve investigação, foi juntada as filmagens, identificou-se as pessoas que teriam me furtado, terminou o inquérito policial, enviou para o Ministério Público, passou o prazo de 15 dias ou 5 dias, dependendo da situação, se os investigados estavam presos ou soltos, e o Ministério Público não fez nada. Passou 6 meses e nada. Oxente, não, tem uma coisa errada. Então, se passar os 5 dias e os 15 dias, aí eu vou ter um prazo decadencial de 6 meses, depois desse prazo, para oferecer a queixa-crime. Ora, Ministério Público, você não fez nada. Passou seu prazo para oferecer a denúncia, você não fez nada, sendo que está tudo ok aí, entendeu? Tem todos os elementos de informação, daria para você já ter oferecido a denúncia. Você não fez nada, nem pediu arquivamento, nem pediu diligência, nem ofereceu denúncia. Então, nesse caso aqui, eu vou iniciar a ação penal e vou oferecer uma queixa-crime. Essa é a ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, o Ministério Público, poxa, realmente vacilei, perdi o prazo, não ofereci a denúncia. A vítima já se adiantou e ofereceu a queixa-crime. Nesse caso, o Ministério Público pode aditar, certo? Aditar ali a queixa-crime. Olha, ofereceu a queixa-crime, mas faltou isso, né? Eu vou dar uma melhorada, vou somar mais uma coisa. Ou o Ministério Público também pode repudiar como tudo. Ofereceu a queixa-crime, opa, essa queixa-crime está toda errada, vou oferecer a denúncia agora de verdade. E está presente em todos os atos processuais. E se a vítima ali que ofereceu a queixa-crime, né, faltar em algum ato processual, aí não tem preclusão nem nada do gênero. Aí o Ministério Público retoma a titularidade dessa ação penal. Beleza? Então, o artigo 29 fala que vai ser o quê? Será admitida a ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não for intentada no prazo legal, de 5 ou de 15 dias, cabendo ao Ministério Público. O que o Ministério Público pode fazer agora com a queixa-crime? Aditar a queixa-crime, repudiar ela e oferecer uma denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova. O Ministério Público ainda pode interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, beleza? Retomar a ação como parte principal. Beleza? Aqui eu coloco, certo, uma sequência para vocês observarem quando que ocorre essa ação penal privada subsidiária da pública. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Beleza. O Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. Beleza. Se ele recebeu, ele tem um prazo de 5 dias estando preso ou 5 dias estando preso ou 15 dias soltos para oferecer a denúncia. Então, nesse prazo aqui de 5 ou de 15 dias, quem tem legitimidade? Somente o Ministério Público. Ação penal pública condicionada ou incondicionada, beleza? Se tiver já a representação, então normalmente. Só que aí, beleza, passou esse prazo aqui de 5 ou 15 dias e terminou o prazo do Ministério Público para oferecer a denúncia e teve uma inércia injustificada. O Ministério Público não fez nada. Ele nem requeriu novas diligências, nem nada do gênero, beleza? Então, nesse caso, vai abrir o prazo agora para a vítima oferecer uma queixa-crime, um prazo de 6 meses, que é um prazo decadencial. Então, quer dizer que nesse prazo de 6 meses só pode a vítima oferecer a queixa-crime? Não. O Ministério Público, em momento nenhum, perde a titularidade. Então, nesse prazo aqui, de 6 meses, quem tem legitimidade? Vai ter uma legitimidade concorrente entre o Ministério Público e o ofendido, né? Ação penal pública ou ação penal privada subsidiária da pública. Passou esses 6 meses, aí houve a decadência de oferecer a queixa-crime. Então, terminado o prazo decadencial de 6 meses para a apresentação da queixa-crime, o que acontece? Depois disso, aí quem vai ter legitimidade vai ser só o Ministério Público. Observem que o Ministério Público tem titularidade em todo o momento, beleza? O que vai mudar seria a titularidade também concorrente com ele do ofendido para oferecer a ação penal privada subsidiária da pública, no caso de não oferecimento da denúncia nesse prazo aqui. Então, o Ministério Público tem legitimidade a todo e qualquer tempo, desde que seja observado o prazo prescricional, obviamente. Se o crime já foi prescrito, então pronto, está extinta a
punibilidade, beleza? Então, o Ministério Público pode oferecer denúncia, pedir arquivamento, certo? Ou ali, uma dessas situações, se tiver prescrito aí, morreu, não tem mais o que fazer, está extinta a punibilidade. Beleza? Beleza, pessoal? Então, esses são os pontos que eu queria tratar com vocês sobre ação penal. Com certeza vai cair alguma coisa de ação penal na sua prova. Falei em inquérito policial, que era um dos temas preferidos. Ação penal da mesma forma. É um tema muito preferido aí pela banca. Tenha atenção. Como eu sempre falo, o que você vai fazer? Você terminou essa aula, lê todos os artigos lá também que fala de ação penal dentro do Código de Processo Penal e vai responder questões para você entender como que a banca de fato cobra aquele assunto para você estar preparado para tudo. Beleza, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.